Olá, olá para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando o Além do Cast. Que maravilha, eu sou Gabriel Tripodi, o Podão, e ao meu lado aqui, Camilo Manfredi. Tudo bem, Tripodi? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde, sempre muito bom estar com você aqui. Obrigado, igualmente. Mais um episódio, segundo episódio do Além do Cast, estamos voando, hein? É isso aí. Recebi mensagem, pessoal envolvendo, curtindo, comentando. É isso aí. Parabéns, muito obrigado para você que está nos acompanhando, dando aquela força, aquela moral, né, Camilo? O feedback que a gente recebe é muito gratificante, né? É poder fazer um projeto, poder receber o feedback é realmente o que motiva a gente continuar a trazer mais pessoas, mais conteúdo e festejar com essa turma que consome todo esse conteúdo que a gente gera. Exatamente. E como nós somos aqui, né, os guardiões do conteúdo. Exato. Hoje temos mais um convidado de altíssimo nível. Exatamente. Sempre, né? A gente tem essa sorte, né? De sempre trazer pessoas melhores do que a gente. É. Né? Isso eu consigo confirmar. Pessoas maravilhosas. Conhece muito, tem uma história profissional incrível, passou por empresas que acho que ninguém conhece. A hora que eu começar a falar o nome. A hora que eu começar a falar o nome, eu acho que ninguém conhece as empresas que ele já trabalhou. Vamos ver na prática, né? Exato. Então, como sempre, antes... Aquele recado pra você, por favor, aproveita que tá aí, deixa aquela curtida, aquele comentário, por favor, compartilhe o vídeo lá naquele grupo chato do WhatsApp, manda lá, muda o bom dia pelo link, que sempre funciona, né? Exatamente. Mandar um bom dia, manda o link lá desse vídeo maravilhoso, e a galera vai assistindo, vai ter muita informação, diversão, e você vai sair muito bem informado aí e antenado às novidades e às trajetórias profissionais, não é? Exatamente. Tá certo. Então, vamos ao convidado de hoje, Camilo? Vamos lá. Por favor, prazer. faça as Sempre honras. um prazer, vamos lá. Então, ele tem 20 anos de mercado. Só isso. Só isso, né? Sendo que os últimos 16 anos foram dedicados às grandes companhias multinacionais. Né? Então tem muita indústria aqui, muito importante. Então estamos falando de Bate Brasil, que é a Souza Cruz, Mondelez, L'Oréal, Nestlé, Philip Morris, Arcor, GSK. Então eu acho que tem um conteúdo bem interessante aqui. Com focos nas áreas de trade marketing, digital commerce, vendas e marketing. Tá? Esse aqui é só um resumo para a gente não estragar. É só o resuminho, né? É só o Senão resumo. a gente vai ficar uma hora aqui, né? A trajetória é grande. É grande. Então é isso, senhoras e senhores. Recebam aqui hoje, no Além do Cast, André Santa. Muito obrigado. Boa tarde, Tripodi. Boa tarde, Camilo. Pelo convite, aí, pelo espaço, né? Poder falar um pouquinho, poder dividir um pouquinho dessa minha curta trajetória aí no mercado e como eu acabei caindo aí de paraquedas no mundo do trade marketing, me encontrei e fui crescendo aí dentro dessa área. Obrigado mesmo. Que legal. Isso, eu que agradeço e eu sempre falo, cara, minha meta um dia é chegar no nível que eu tenha uma apresentação desse nível. Assim. Um dia eu vou contratar o Camilo. Não, contratar não. Um dia que o Camilo fizer uma apresentação. Você faz? Faço o resumo. Aí eu tô livre, que é muito bom. É porque a gente sempre fala, né? Às vezes a gente não tem esse tempo para ver o que a gente acaba fazendo ao longo. É tão corrido a nossa vida. Verdade. A gente vai passando e de repente fala, olha o tanto de coisa que eu fiz. É bacana ter essa oportunidade de fazer um corte, né? E entender tudo que a gente fez, né? Sensacional. É muito legal. Pô, então, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Sempre muito bom. E pra gente começar, eu queria que você falasse qual foi esse encontro que você teve com a sua carreira, como é que foi isso, para além do cast, claro. E era uma coisa que você queria desde o início ou a vida te jogou, te deu de presente? Como é que foi isso? A vida me deu de presente, na verdade. Trade marketing, eu comecei a trabalhar no trade marketing, minha primeira grande experiência em multinacional, tinha 23 anos. Eu tinha acabado de terminar minha pós-graduação e que eu sou formado em marketing e fiz MBA em administração estratégica. Tá. E quando eu acabei a pós-graduação, por um acaso, eu passei num processo seletivo na época pela Companhia de Talentos para Souza Cruz e para Trade Marketing. Não sabia nada do que era Trade Marketing. Para você ter noção, eu fui pesquisar, eu fui conversar com uma amiga minha, o que é Trade Marketing? Ela falou assim, bom, trade, André, eu acho que tem alguma coisa a ver com vendas. E aí, naquela época, era uma época em que Souza Cruz, indústria de tabaco, estava perdendo ali a publicidade na televisão, né? Então começou um movimento muito forte e ela começou a colocar todos os esforços na área comercial e estruturar com força a área de trade. Perfeito. E aí o trade era muito trade de execução, trade de campo, de você fechar espaço de merchandising dentro do ponto de venda, começar a criar comunicação dentro do ponto de venda.
E aí eu fui trabalhar na Souza Cruz e começar a entender o que era trade marketing, começar a entender que era aquela pecinha que estava ali na bifurcação entre vendas e marketing, tentando entender, fazer a estratégia de marketing acontecer no ponto de vendas, mas ainda muito embrionário ainda, o negócio estava muito tático, muito no começo ainda, né? Sim. E aí eu comecei assim, ali na Souza, foi um processo onde passaram 16 pessoas, foi a primeira turma de trade da Souza. E aí eu lembro que parecia um grande Big Brother, assim, todo mundo chegando, gente vindo de tudo quanto era lugar, da Oi, enfim, de outras empresas, cada um ganhando um carro, então eu achei aquilo máximo, né? Uau, agora eu tenho um carro, né? Para andar. E eu lembro que quando a gente saiu da garagem da Souza, do centro de distribuição, foi cada um saindo atrás do outro de carrinho, e aí cada um pegando o seu caminho, e aí começando a entender, começando a visitar ponto de venda, começando a ajudar o vendedor, começando a negociar, a negociação mesmo, então, né, dessa parte do trade, vem dali e entender... Uma experiência, né? Tá no campo, né? Puta, a Souza Cruz, para mim... Aí ela fez a minha visão, meu leque abrir totalmente para trade marketing, né? Era uma escola de trade. A Souza tinha um showroom que parecia uma cidadezinha cenográfica com pontos de venda. Então, você tinha uma padariazinha, uma banquinha de jornais, uma birosca, uma merceariazinha, tudo porque montado, você tinha que entender... Tudo montado, para você entender como que você posicionava cada comunicação, cada peça, o que podia, o que não podia, como você se relacionava com o público, como você influenciava as pessoas. Afinal de contas, é uma categoria bastante controversa, né? Então, a Souza sempre teve uma responsabilidade muito grande com a pessoa adulta, ciente de todos os riscos que o produto tem, claro, mas em poder oferecer para quem decidiu fumar, quem decidiu consumir esse produto, um produto de qualidade, um produto regulamentado, um produto que realmente pudesse ter um nível de controle em que a pessoa não ficasse aí na mão de uma indústria paraguaia ou, enfim, uma indústria, claro, de fundo de quintal que não tem controle nenhum. E aí, ali foi a minha escola, foi onde realmente abriram-se as portas para eu começar a trabalhar em trade marketing, entender o que era trade marketing. Perfeito. E hoje entendeu perfeitamente? Olha, hoje eu posso dizer que eu entendi um pouquinho de trade marketing, porque trade marketing veio se transformando muito nos últimos anos, mas muito mesmo. Na minha vida profissional, eu sempre ouvi dizer assim, o bom profissional de trade, ele tem que passar por trade, por vendas, ele tem que passar por marketing. Então, eu tinha 23 anos e cresci na minha cabeça com isso. E aí eu tentei durante um tempo, depois mais ou menos uns 3 anos, com trade, campo ali, rua e tal, visitando o dono do botequim, o dono da padaria. Legal pra caramba que você fez. Eu fiz muito relacionamento com muita gente, mas aí eu queria ir para a parte estratégica do trade. Eu queria ver como que as coisas funcionavam, como que a estratégia se criava. Eu tentei durante muito tempo ir para a matriz, sair da rua, do campo, né, ir para a matriz. E aí, nesse meio tempo, eu lembro que eu cuidava da Duty Free, era um dos clientes que eu tinha. Então, o portfólio internacional da Souza eu cuidava, então visitava ali o Galeão e na época eu morava no Rio de Janeiro. Eu estava no estacionamento do Galeão e recebi uma ligação. E aí eu falei assim, não vou atender. Desliguei a ligação e a ligação insistiu. E aí quando me ligaram, aí era de uma outra consultoria de RH, que eles tinha uma empresa que estava buscando uma pessoa que tivesse conhecimento de trade marketing voltado para o canal de conveniência. E aí, como eu cuidava da Duty Free, eu também cuidava da área de conveniência da Souza. Então, quando você fala as lojas dos postos Shell, a MPM, BR, Ali, eles queriam, e aí eu fui entender que empresa que era essa. Na época, era a Kraft Foods, sim, comprando a Cadbury Adams, porque a Kraft ela queria ter uma maior penetração de mercado para o varejo, para o pequeno varejo, para desenvolver o portfólio de impulso. Então, ela começou a fazer uma pesquisa. Na época, falavam muito em Elma Chips, não era da PepsiCo ainda, então ela estava sondando. Mas aí ela pegou e ela entendeu que a Adams faria mais sentido para ela naquela época. E, de fato, fazia, porque sem dúvida, quando eu trabalhava na Souza, os pontos de venda que eu visitava, eu normalmente chegava lá e estava o cara da Adams
para levar Trident, Halls. Sim, são os produtos. Então era uma categoria que inclusive puxava também, porque o cara... E era um argumento que a gente usava com varejista que vendia cigarro. Olha, o cigarro ele traz um movimento muito grande para sua loja de conveniência. Claro. Era quase que um canal destino ali, junto com banca, né? Mas normalmente o cara que compra o cigarro, ele também vai lá e ele quer comprar um isqueiro da Bic, ou ele, em geral, ele compra um Trident, ele compra um Halls. Sim, sim. Exato. Então, você aumentava o ticket ali. Aí era muito desse argumento. E eu olhava, era engraçado que eu olhava para o carrinho do cara da Adams, aquele carrinho plotado com pastilha, com tudo, e eu ficava assim, nossa, tenho muita vontade de trabalhar nessa empresa, porque deve ser tipo a fantástica fábrica de chocolate, Willy Wonka. É verdade. Eu olhava aquilo aí, de novo, né, eu muito novinho e encantado com o multinacional, aquela coisa toda. E aí, por sorte, cara, a Adams, a Kraft entrou em contato, e aí eu fiz um processo seletivo com eles lá no Rio de Janeiro ainda, e aí era para trabalhar como analista de trade marketing, para trabalhar no projeto de fusão da Kraft com a CAD, para nascer a Mondelez. Então, o que acontece? Exatamente nesse momento, né? Exatamente nesse momento. Então, a Kraft, ela já tinha uma área chamada Canais Especiais, que cuidava de conveniência, e para a Cadbury Adams, isso estava dentro do canal Varejo. Então, eles não tinham um canal estruturado como canais especiais, com estratégia bem definida. E aí, qual era a ideia do meu trabalho com eles? Ajudar a fazer a sinergia das categorias de impulso da Cadbury com impulso da Kraft. Perfeito. Então, ela queria colocar bombom bola no ponto de venda, ela queria colocar clube social para consumo individual. E aí eu comecei a trabalhar com a pessoa da Kraft junto até formar aí a Mondelez. Vi a Mondelez nascer, eu estava no escritório quando saiu daqui da Avenida Paulista. Aí você já estava em São Paulo? Então, não estava em São Paulo ainda. Você estava morando no Rio? Eu ficava no Rio, eu era regional, eu cuidava do Rio, Espírito Santo, Minas, Distrito Federal e Goiás. Era a minha região. Estava viajando também. Né? Cara, minha vida era aeroporto. Eu lembro que tinha vezes de eu chegar em casa, assim, domingo à noite, eu ainda era solteiro, chegava com uma mala e no dia seguinte eu tinha que estar em outro estado, a minha mãe já deixava a mala pronta para eu pegar para ir para outro lugar. Deixava uma, pegava a outra. Cara, era uma loucura tão grande que às vezes eu acordava à noite no hotel e eu olhava pro teto do quarto assim, ficava assim, onde é que eu tô? Eu levava uns minutos até entender em que estado eu tava. Sem Exato. dúvida. Porque aí já na Mondelez, eles saíram da Avenida Paulista e eu era regional, mas ficava quase que a semana em São Paulo. Tá. Então passava a semana aqui, morando em hotel, voltava no final de semana para o Rio, ou então ia para algum outro estado da minha regional. E ali eu fui crescendo dentro de trade canal na Mondelez. Aí passei a ser coordenador regional, aí deixei de cuidar só de canais especiais e fui cuidar do canal indireto nessa região. Perfeito. E aí eu já estava falando de cuidar de distribuidores, cuidar de autosserviço, cuidar do portfólio da Kraft mesmo, né? Da antiga Kraft. Então, garantir a pulverização do produto, né? A pulverização no ponto de venda. Perfeito. E aí começar a implementar não só a parte de visibilidade, mas fazer com que as estratégias de marketing para aquelas regiões elas fossem implementadas. Tá. E aí eu fui estudar Nielsen, fui estudar todas as ferramentas de mercado, fui conhecer Neogrid, fui conhecer... E aí, para conseguir fazer esse link e entender, por exemplo, o que vende mais na minha região? Tang ou Clyde, por exemplo? Perfeito. Por que falta um e não tem outro? Qual é a marca que eu tenho que desenvolver aqui dentro? Né? Então... qual é o portfólio de chocolate, qual é o mix que eu tenho que ter dentro de cada ambiente de varejo. Então, comecei a entender essa estratégia de canal de trade marketing. E aí, muito curioso, eu comecei a falar assim, bom, fiquei ali quase uns 2 anos só em canal, eu falei assim, agora eu tenho que me aproximar mais de marketing. Porque me falaram que o cara de trade tem que passar por venda, marketing. Isso. Eu falei, qual é o caminho que eu tenho que fazer? Então, antes de eu ir direto para marketing, eu tenho que passar por categoria. Porque eu, como canal, a minha missão era implementar as estratégias de categoria. Mas eu queria ser o cara
que fosse fazer estratégia, o cara que pensasse, o cara que chegasse para canal e falasse, olha, esse é o portfólio de cada canal, é assim, essa é a rota ao mercado, é assim que tem que ser, essa é a precificação, esse é o market share desse estado, dessa região, dessa área, enfim. Porque a execução você já estava sabendo, né, André? A execução você já tinha qual que era o caminho das pedras, o que fazer, como organizar. Exato. E acho que o entendimento do como funcionava antes disso, acho que era a curiosidade, né? Era a minha curiosidade. E aí, o que aconteceu naquela época foi que a Mondelez, depois que ela nasceu, eles resolveram, imagina, não só eu, como outros colegas que também eram regionais, viviam essa vida louca de ficar aqui em São Paulo, então passagem aérea e voo direto, a gente era listado dentro da empresa como viajante constante. Então, o que isso quer dizer? Eu não precisava programar a viagem com tanta antecedência. Perfeito. Se precisasse estar no estado no dia seguinte, não importava o valor da passagem, eu ia lá, emitia a passagem e ia. Porque fazia parte do meu negócio, né? Claro. E aí, enfim, a gestão, a empresa, quando se formou, ela entendeu que precisava otimizar um pouco melhor isso. E aí resolveram fechar os escritórios regionais. As posições não foram encerradas, mas todo mundo foi convidado a vir aqui para São Paulo. Aí o escritório tinha ido lá para Surubim. Centralizaram. Então, a gente continuaria cuidando da região, mas em São Paulo, para evitar esse custo enorme de hotel, deslocamento e tal. Verdade. E aí foi quando eu tive que tomar uma decisão de vir para São Paulo, naquele ano, isso era 2013, ou sair da empresa. Eu tinha até dezembro de 2013 para tomar essa decisão. E nunca é fácil, né, André? E nunca é fácil, porque, olha, eu vou te falar, eu fui apaixonado pela Mondelez. É uma empresa até hoje de valores e, assim, é surreal. Quem trabalha lá é muito apaixonado. Mas eu era solteiro, de novo, né? Sim. Vir para São Paulo, para mim, não fazia sentido, porque também você não ia ter um aumento, assim, expressivo. E aí, uma amiga que tinha trabalhado comigo na Souza Cruz, que estava em merchandising na L'Oréal, me falou de uma vaga na L'Oréal para quê? Trade categoria. Aí a luzinha, plum, acendeu, né? Eu falei, tá... Opa, tem uma oportunidade. Tem uma oportunidade ali. Sim. Isso era agosto de 2013, e aí eu conversei na Mondelez, e aí eu pedi demissão da Mondelez para ir para a L'Oréal, para cuidar na L'Oréal ela tem 4 grandes divisões, né? Divisão de luxo, cosmética ativa, profissional e a de grande público, que é mercado de massa. E eu fui exatamente para essa. E para cuidar da categoria mais nervosa, que era a categoria Hair Care. Então, eu entrei numa... É bizarro. Representa muito, né? Você ganhava ponto 1 de share, assim, era uma gritaria com o time de marketing, time de trade, time de vendas. E a gente estava num momento muito bom com o Elsev aqui no Brasil. Na época... Frutis também, né? Tinha Frutis já tinha. A gente estava numa época de tentar recuperar a participação de Frutis na época teve alguns problemas com a consumidora mesmo, tipo de cabelo, pH e tal. Mas foi uma aposta muito grande, foi um sucesso muito grande Frutis na época, então foi bem disruptivo, era aquele paredão verde, né? Todos os ativos naturais, aquela coisa toda, o produto era bem legal. Mas Elsev era a bola da vez, porque Elsev tinha ali a missão de combater e brigar de frente com Pantene, né? Então brigar ali com Procter, brigar com Unilever. Então realmente era ponto 1 de share, era uma vitória muito grande. Essa turma briga mesmo, né? E aí eu fui, exato. E aí eu estava muito próximo do time de marketing. Eu comecei a entender, beleza, você vai lançar um produto novo no mercado, como que é feita a pesquisa dos mínimos detalhes, sabe? Cor de embalagem, tipo de embalagem. Por que você vai lançar um produto para cabelo danificado? Por que teve uma época que eu lembro que naquela época as mulheres todas queriam ter um cabelo extremamente liso. Né? Então lançou o que era liso, que era com queratina. Então, depois de um tempo, a mulherada queria cabelo cacheado. Né? Então, e a L'Oréal ela sempre teve essa coisa da diversidade, do empoderamento da mulher, da beleza. A L'Oréal, quando eu entrei lá, uma coisa que me chamou muita atenção, ela nunca se posicionou como uma empresa de higiene e beleza, por exemplo. Não, é a maior empresa de beleza do mundo.
Então, tudo que é feito visando a beleza. Eu não vou fazer um shampoo só por fazer. Eu vou fazer porque ele vai te deixar linda, porque ele vai deixar o seu cabelo incrível, porque ele vai mexer com a sua autoestima. Atender as suas expectativas, né? Exato. As suas vontades, os seus... Então, ele buscava entregar performance, mas ele buscava entregar um valor muito, muito maior. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com categoria, com trade categoria, com essas 2 categorias dentro da L'Oréal. Foi legal pra caramba também. E você ficou lá até 2015? Fiquei até 2015. Foram 2 anos de L'Oréal. Fiquei 2 anos de L'Oréal. Ali na L'Oréal a minha saída da L'Oréal foi... Foi o ano que eu estava casando, em 2015, já vinha namorando, aquela coisa toda, mas resolvi sair de casa, resolvi ter a vida, começar a vida adulta mesmo. E aí uma pessoa que trabalhou comigo na L'Oréal, ela tinha ido para a Nestlé e ela tinha ido assumir como head de trade marketing na Nestlé. Só que ela não conhecia nada de trade marketing, ela era de marketing. De marca. E aí o que ela fez? Ela falou, preciso de gente que conheça de trade para me ajudar e para trabalhar no meu time. E aí ela conversou comigo e falou, olha, eu tenho uma posição de gerente de trade marketing, era a categoria de sorvetes, era Nestlé Sorvete. E aí eu falei, puxa, eu tô... primeira oportunidade de ter gestão, né? De ser gerente, de ter gestão de pessoas abaixo de mim ali. Então, desenvolver esse outro lado que eu também queria. Tava no Rio de Janeiro ainda. E aí eu peguei e decidi ir. E aí, cara, eu lembro que eu avisei na L'Oréal, eles tentaram muito conversar para eu continuar e a coisa ela acabou demorando um pouco mais. E aí eu aceitei a proposta da Nestlé e eu lembro que era 8 e pouca da noite, eu estava na minha mesa recolhendo as minhas coisas para ir embora. E aí a vice-presidente da divisão, Kátia Martins, hoje, se eu não me engano, ela está como presidente da L'Oréal Portugal. Bacana. E o cara que me contratou, na época ele estava como presidente da L'Oréal Argentina, hoje ele é o presidente atual no Brasil. E aí a Kátia, portuguesa, ela me viu arrumando minhas coisas, ela virou para mim e falou assim, tu estás fazendo serão, André? Aí eu falei para ela, assim, não, Kátia, eu tô saindo e tal, já tem um mês, né, que eu avisei. Então, segunda-feira, isso era uma sexta-feira, segunda-feira eu já começo na Nestlé. Ela, vem cá, vamos conversar. Aí me levou na sala dela, ela falou, o negócio é o seguinte, se tu quiseres, eu sei que já está tudo assinado, mas eu ligo lá para baixo para RH, a gente manda cancelar todos esses papéis e tu continuas aqui com a gente. Aí eu falei para ela, poxa, Kátia, obrigado, claro. mas eu te agradeço, né? É gratificante. É gratificante. É muito bom, é uma sensação muito boa. Eu falei, mas assim, cara, são 8h30 da noite, eu começo na Nestlé segunda-feira, eu não acho legal. Já era sexta? Era sexta, 8h30 da noite. Aí eu falei assim, eu simplesmente na segunda não aparecer e falar que eu fiquei. Fica muito ruim, né? Aí ela falou assim, eu te entendo, então faça o seguinte, vá vender sorvete, se não der certo, tu ligas e volta. Aí eu falei, tá bom, Kátia, então eu vou vender sorvete e que legal que deixei as portas abertas. E fui vender sorvete. Que bom. E foi legal porque aí eu fui para cuidar do portfólio de impulso também. Nestlé é gigante, né? Nestlé é gigante. Então aí continuei a mesma peregrinação Rio-São Paulo, na época, o escritório. Era na Shukri Zaidan, sim, no antigo prédio ali do Bank Boston, né? Era a sede da Nestlé. Então ficava nessa ida e vinda e cuidava dos canais especiais também. Só que era um canal especial um pouco diferente. Além de conveniência, eu cuidava de parque aquático, eu cuidava de parque de diversão. Olha só. Então a conta do Hop Hari ficava comigo. Perfeito. Cara, era um local que tem muito consumo de sorvete, né? Tem muito consumo. Muito consumo, E a gente patrocinava ali aquele brinquedo da correnteza, né? O Rio Bravo, ali, não sei como é o nome. O Rio Bravo. O Rio Bravo era patrocinado pela marca... uma marca infantil... pop, alguma coisa, agora eu não lembro. Mas era um picolézinho de criança, era um macaquinho que tinha e a gente patrocinava, então a gente tinha um relacionamento muito grande ali com Hop Hari. Hop Hari tinha passado por aquele problema, né? Lembro. Aquele problema grande que eles tiveram. E aí eles começaram a pedir ajuda mesmo das indústrias, dos parceiros. Sim. E a gente foi lá e a gente ajudou bastante o Hop Hari. Só que aí o que acontece na minha história com Nestlé? Anos 2015, mil maravilhas, eu feliz da vida, vendendo sorvete, vivendo o mundo de Frozen, cuidando do portfólio de impulso, que tinha um portfólio de... de consumo em casa, né? Então, claro, pote de sorvete e tal. Take home, que eles falam. Take home.
E aí eu cuidava mesmo das conservadoras, então montar o planograma, e ali você tem todo um estudo. Cara, você tem, por exemplo, o picolé infantil, ele tem que estar na primeira ponta do lado esquerdo, mais próximo da pega da criança, porque você imagina, a criancinha, ela olha o negócio, o olho dela bate logo ali para baixo. Primeiro. Ele tem que ser o primeiro ali. Então, a gente tinha todos esses estudos, de acordo com o tamanho de conservadora, que tipo de produto a gente coloca, Olha que só, marcas legal. não podem faltar. Então, ali eu tinha tanto categoria quanto canal sob a minha gestão. Mas chegou no final de 2015 e a divisão foi vendida. E aí foi vendida para a Froneri. Tá. E aí, na divisão da Froneri, eu saí da Nestlé, do sorvete Nestlé, aí teve meio que um layoff grande. Tá. E aí foi onde eu já estava sentindo um pouco esse movimento, aquela coisa meio esquisita acontecendo. E comecei a olhar para o mercado. Claro. E aí apareceu, de novo, tabaco na minha vida. E aí eu fui para Philip Morris. Olha. E aí o que acontece? Na Philip Morris, eu lembrei de novo do início da minha carreira. Lembra da história de vendas, marketing, categoria e tal? Sim. A posição era para ser gerente territorial de vendas. E era para ficar no interior do estado do Rio. Então, era para cuidar da região dos lagos. Perfeito. E aí, eu falei, cara, vamos e vou ver o que acontece. Fui morar, era para ficar em Cabo Frio, acabei preferindo ficar ali em Araruama. Para quem conhece ali a região, um pouco depois vem a Maricá, Saquarema, depois vem Araruama e vai até Rio das Ostras. Perfeito. E aí, ali eu tive foi a minha primeira experiência, assim, pauleira mesmo, de ter 3 executivos de trade marketing respondendo para mim, 15 vendedores de campo. Uma estrutura grande. Como a operação era no interior, era uma operação pronta entrega. Então, diferente, por exemplo, da Souza ou da Philip aqui não, mas no Rio, até aqui em São Paulo, que vai o vendedor com carrinho, tira o pedido, 24 horas depois vai o cara da entrega. A minha operação era diferente, porque eu não tinha um CD na região dos lagos, o CD ficava no Rio. Perfeito. Então, eu como gerente, o modelo deles era como se cada território fosse uma startup. Então, eu tinha verba e condição de pedir para comprar carro novo, frota nova para o meu time. Eu tinha que me preocupar com a frota. Eu tinha que comprar material de merchandising. Eu tinha que fazer o pedido de carga de cigarro realmente. Entendeu? A operação inteira ficava comigo. E aí o vendedor, ele dirigia uma Iveco com a impressora de nota fiscal. Então, esse cara, ele ia, ele tirava o pedido, ele imprimia, ele pegava o cigarro, ele pegava o material de merchandising, ele implementava. Então, ele vendia, cobrava, recebia e executava. E tinha até um estudo de demanda da região, né? Para entender que tipo de produto você ia carregar no caminhão para realmente, a hora que chegasse lá na ponta, ter o produto que aquele cliente queria, né? A demanda passava, então era um trabalho que eu também tinha que fazer. Então, todos os dias, você tinha ali a meta que a companhia mandava. E aí, como é que você distribuía aquilo para cada vendedor, para cada região, número de visitas, volume de cigarro vendido. Perfeito. E comecei a ter uma experiência também de entender sobre assalto à carga de cigarro. Porque os meus carros saíam com, sei lá, mais de 200 mil reais de cigarro. Claro. Né? Então, era muito visado. O cigarro sempre foi um produto muito visado para rouba. Né? Tanto a Souza quanto a Philip Morris, eles sofrem muito, né? Eles combatem bastante esse tipo de coisa. E assim, vendedor às vezes me ligava, eu tinha um rastreador, eu olhava onde é que cada um estava. Cara, o vendedor às vezes me ligava chorando porque estava preso dentro do carro, no meio de uma fazenda, e porque foi assaltado. Levavam ele, faziam ele descarregar o cigarro para o carro do assaltante. Sim. E às vezes trancavam o cara dentro do baú da Iveco. E o cara ficava lá, uma loucura. Às vezes levavam celular e assim... E aí eu tinha que ir na polícia, e aí eu tinha que ir com o rastreador até a fazenda, abrir, depois voltar para a delegacia. Cara, era um negócio bem complexo. É uma assim. transição muito doida, né? Porque você parar para pensar de tudo que você falou, de todos os processos, né? E aí a minha dúvida e aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, essa parte de transição, até mesmo entre as empresas e cargos. Como é que foi para você esse preparo? É claro que tinha um desejo, então quando você tem um desejo fica bem mais fácil. Sim, então já vai o caminho das pedras. Você já vai mais engajado, já vai mais feliz com aquela oportunidade. Mas na prática, como é que foi essa questão de preparo, com o tempo, de lidar com esse tipo de acontecimento, né? Uma hora você está ali
cuidando de um certo planejamento, de repente um cara te liga falando que tá dentro de um porta-mala de um carro e tal. Então, como que foi esse preparo, né? E como foi o seu dia a dia após você aceitar esses desafios? Olha, eu não tive... Engraçado que, assim, para todas as coisas que eu fui fazendo ao longo da carreira, eu nunca tive um preparo ou não sabia como seria. Eu tinha aquele medo de ir, mas eu tinha aquela máxima comigo de estar com medo, vai com medo mesmo. E eu fui aprendendo tudo, vendo acontecer. Então, eu via acontecer, aquilo ia fazendo sentido para mim, ou as pessoas me pediam para fazer alguma coisa que eu não sabia como ia fazer, mas eu falava que sabia, e aí eu ia atrás para saber. Sim, claro. E aí, nesse meio tempo entre falar que sabia e fazer, eu corria para aprender e fazia, e a coisa acontecia. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Não tinha muito tempo para acontecer. E aí, de novo, o trade ele estava numa dinâmica muito grande. E o trade ele estava se estruturando e, assim, numa ebulição bizarra. Então, eu sempre olhava e tinha mais ou menos uma noção do que seria, mas eu ia meio que como Bird Box, sabe? Você vai com a faixa vermelha ali e vai indo, vai vendo. Vai palpeando, vai tateando. Que, cara, e a legal. Coisa ia acontecendo. Bacana. Não, a gente sempre fala disso porque é oportunidade, né, Camila? Sempre, sem dúvida. Sempre bate na porta, as coisas vão acontecendo, bate em segurança, que é super comum, e é tão comum quanto isso que você acabou de compartilhar. Pô, sabe fazer? Claro. Com certeza, né? Mas aí você fala, não faço a mínima ideia do como que eu vou fazer isso, ou qual é a maneira certa, e de repente você vai, tô preparado, tô disposto para aceitar esse desafio. E aí você vai se preparando, e ao longo do caminho você chega né, no lugar. Então isso é muito legal. A gente fala de carreira aqui, então nada melhor do que a gente compartilhar isso pra galera, pra audiência que tá nos ouvindo, ou nos assistindo também. E agora falando um pouquinho de trade marketing, eu queria que você falasse um pouquinho do que você enxerga de diferença de quando você começou até os dias de hoje. Claro que muita coisa mudou, muita coisa avançou em termos tecnológicos. A evolução do trade marketing. A evolução. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como você enxerga hoje trade marketing no mercado. O trade marketing, ele realmente... Eu tive uma grande virada de chave e aprendi muito mesmo sobre esse trade estratégico quando eu fui para a farmacêutica, quando eu fui para a GSK. Porque na GSK, na L'Oréal a gente falava de demanda também, né? A gente falava de muita ação tática, muita ação estratégica, mas foi na GSK que eu vi o trade com a nova cara de trade marketing mesmo, onde o trade ele deixou de ter um papel meio coadjuvante ali para vendas e para marketing, ele passou a ter um papel principal. Porque era trade que falava sobre planejamento de demanda. Porque eu sabia o quanto de sell-in eu estava fazendo dentro de um varejo, ou para dentro de um distribuidor, enfim. E a gente recebia... E aí comecei a entender sobre JBP, né? Então, era uma das contrapartidas que a gente tinha, principalmente para as grandes redes, receber os mapas de sellout, por exemplo. Então, se eu sei o quanto que eu estou vendendo, o quanto eu estou botando de produto e o quanto que tem de produto saindo, eu consigo saber o quanto eu tenho de estoque. Eu consigo saber o quanto que gira. Exato. Então, com base nessa informação, eu consigo ajudar o pessoal de planejamento de demanda a não produzir mais e ficar muito inventariado, porque isso tem um custo enorme para a empresa, e não só de armazenamento, mas como depois de descarte de produto, porque se o produto vence, é caríssimo. Você tem que, dependendo do tipo de produto, tem empresas especializadas para fazer o tipo de descarte, né, a destruição de produto. Então, o trade ele começou a ter muito esse papel muito forte. Na parte tática, então, as ações mesmo para impulsionar sellout, então, sell-in com foco no sellout, mas principalmente a parte estratégica, a parte de longo prazo. Então, como que eu vou fazer para uma categoria crescer dentro das grandes redes? Como que eu faço, por exemplo, na própria GSK, quando eu fui trabalhar lá, eu fui cuidar da categoria Oral Care. Então, fui cuidar de Sensodyne e de Corega. E aí é uma categoria, cara, que assim, pauleira também, tipo Hair Care lá na época da L'Oréal. Ainda mais Sensodyne, que era líder na categoria de dentes sensíveis. É verdade. E aí, quando você olha para uma categoria que já é líder e que ela já tinha, enfim, distribuição ponderada nas grandes redes farmacêuticas, assim, como é que você faz uma categoria dessa crescer? E aí surgiu a ideia de vamos conquistar o canal alimentar.
vamos fazer essa categoria que hoje quem consome vai buscar, o shopper dessa categoria vai buscar esse produto na farmácia, vamos estruturar cada vez mais essa categoria dentro do canal alimentar. E aí, essa foi uma das missões dentro da GSK para a categoria. E aí, de novo, junto com o time de marketing, aí você começa a ver que realmente o trade e marketing estavam andando ali de braços dados. Com certeza. O tempo inteiro, o pessoal de gerenciamento de categoria, e aí você começa a ver o trade indo para estudo de shopper, estudo de comportamento de consumidor mesmo, o que faz sentido para essa categoria, por que faz sentido essa categoria aí para o canal alimentar. Então, você começa a ter pesquisas de Dunham, enfim, uma série de outros institutos que ajudavam a gente a levar essa categoria para alimentar. E aí a gente conseguiu, a gente levou a categoria. Então, pensando em material de ponto de venda específico para o canal alimentar, levar o portfólio correto. Aí você começa a ver dentro do alimentar um outro canal que começou a ganhar muita relevância, que era o cash and carry. Então, o atacarejo, né? Aí você começa a ver açaí crescendo, atacadão crescendo, aí você começa a ver... Exatamente. Né? E as redes normais que você tinha ali, por exemplo, Carrefour, a rede o Grupo Pão de Açúcar, que começaram ali com as suas bandeiras. Então, Carrefour com Atacadão, Açaí com... Sim. E aí você começa a ver que, esse é um canal que tá mostrando que é o canal que tem realmente aí um futuro interessante. E aí você precisava ter o portfólio certo para aquele tipo de canal também. Né? Então, quais os packs que você vai colocar ali dentro? Que tipo de pack? Que tipo de multipack? Que tipo de gramatura de embalagem? Exato. É o portfólio total que eu tenho numa farma? Ou não? Produtos ainda mais especializados de Sensodyne ficam em farma. Produtos de entrada, de repente, eu levo para começar nesse canal. E aí que a gente começou a ter análise, Tripod, a nível granular mesmo. Eu sabia, na vírgula, quanto cada cara estava vendendo, porque isso ia influenciar o que o time da fábrica ia receber do time de planejamento de demanda. Imagina, para você comprar matéria-prima, para você produzir, para você... Então, você começa... Aí, ali eu comecei a ter uma visão da cadeia como um todo. Né? Então, você pensa, eu comecei a olhar lá na Souza Cruz execução, e eu cheguei na época de GSK, que sabe quando no filme Matrix, o Neo, de repente, ele tá olhando, ele começa a enxergar tudo com aquelas letrinhas, ele vai vendo aquilo tudo. Então, eu comecei a me sentir meio que um Neo mesmo. Você olhava, cara, eu tô falando que eu tenho que produzir menos disso, porque a gente não vai ter ação na televisão, não tem, sei lá, propaganda na televisão, o time de marketing já avisou, teve um corte, sei lá, de verba, então eu não vou ter tanta aderência, talvez, a esse produto. O que trade pode fazer? Vamos entrar com ação promocional, que tipo de ação? É leve mais, pague menos, é leve 3, pague 2, é ação de cupom, e vamos... E aí, de repente, você chega no auge daquilo tudo e aí falam assim para você... Cara, agora a gente tem que criar o canal digital. A gente tem que estruturar o digital aqui dentro da companhia. E aí, uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha carreira era que o cara de trade, ele tem que passar por vendas, por marketing, por trade. Nunca tinham falado de passar por digital, porque digital não era uma coisa que fazia sentido ainda na época. Estava em alta, né? Não estava em alta. Cara, Mercado Livre estava... Eu lembro quando começou assim, Mercado Livre começando, a gente tinha muito medo de comprar na internet. Será que vai chegar mesmo? Sim. Né? Será que é confiável? Será que é confiável? Vou botar meu cartão ali, o código de segurança. Então, o brasileiro não tinha isso, e até antes, né? E aí eu lembro que minha chefe chegou na época na GSK e falou assim, você vai cuidar do canal digital, ele tem um impacto peanuts dentro do negócio da companhia, mas ele vai ter um papel político muito grande. E a gente precisa fazer esse negócio dar certo. E aí eu fui, contratei uma empresa para me ajudar com a parte de mensuração, de entender positivação de produto nas lojas digitais, entender... A Amazon estava começando a chegar aqui, isso era 2018. 2018, então... Amazon, quer dizer, a Amazon já estava, mas para as categorias de bens de consumo em si, sabe? Ela estava pouquinho. Começando a entender como funcionava e tal. E aí, de novo, eu não entendia nada
de canal digital. Você pega, você vai lá, joga, se te vira, sabe? Sim. Eu não entendia nada. Você me perguntasse o que era marketplace, eu não sabia. O que era omnichannel, eu não sabia. Você me pergunta nada. Eu tinha todos dinâmica totalmente diferente. Totalmente né? diferente. Eu tinha todos os conceitos de trade marketing na cabeça. E aí eu tive que tentar entender como que uma loja virtual funciona, porque um site, né, de um varejo Sim. é uma loja. Então eu vou no ponto de venda, eu tenho lá uma gôndola que a gente sempre falava, a gôndola não é inelástica. Você está lançando, olha, você está lançando um produto novo, normalmente quando tinha reunião para lançamento de produto e cadastro de produto, eles falavam, está lançando, tá bom, então você tem que tirar algum produto do portfólio. Aí você falava, não, eu quero comprar então mais espaço de gôndola. Mas não tem mais espaço de gôndola. Então se você não tirar o meu time, porque aí o varejo começa a se especializar também. Sim. O varejo começa a ter um time de É uma GC. dobradinha, né? É uma dobradinha. Total. Varejo, Ele fala, então eu vou decidir qual é o produto que no meu varejo, na minha rede, não gira tanto para você colocar o teu. E aí, quando você vai para o digital, eu falei assim, no digital você não tem esse problema. A gôndola, ela é infinita. Infinito, sim. Né? Esse era o pensamento que eu tinha. Sim, verdade. Esse é o limite ali. O céu é o limite. E aí você descobre que, na verdade, é o contrário. A gôndola no digital, ela é menor. Porque quando você está ali se você estiver fazendo compra no desktop, você tem 4 SKUs, ou 6 SKUs, dependendo do layout do site, ali Tem na que ser sua mais vista. estratégico. Né? E normalmente são aqueles caras ali que vendem mais. Ali é o ponto quente, né? A gente fazia estudos ali, tem uma empresa chamada Dragonfly que você usa para... Bota uma câmerazinha na frente do consumidor ali na hora de fazer o teste para, tipo, eu vou olhar o site onde o olho desse cara tá batendo primeiro. Onde ele olha mais. Onde né? ele olha mais. Onde mais destaco a visão dele. Se o produto está na segunda página, ele já tem um impacto significativo, né, André? Significativo. Total, isso sim. Significativo. E aí, quer dizer, a gôndola que você achava que era elástica, ela não é elástica. Você vai para o desktop, você tem 4, 8 produtos. Você vai para o mobile, você tem... ainda, né? Menos ainda, você tem 1, você tem 2. Se você vai para um dispositivo de voz e você pergunta para a Alexa se você quer comprar o leite fermentado, ela vai falar para você que é Chamito ou Yakult. Ela vai te falar Então, a gôndola é muito pelo contrário, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar nessa empresa, que foi a Intellibrand, e quer dizer, comecei a trabalhar com ela como minha fornecedora, como né, ali meu parceiro. E 2 anos depois, o fundador da Intellibrand na época me chamou para trabalhar para vir para o lado de cá. Porque queria dar uma mudada no time de Customer Success, né? E trazer uma cara um pouco mais de business mesmo pro negócio, pro time. O time tinha um time muito técnico, muito bom, mas você precisava ter gente ali com mais shift para falar com as indústrias. E aí eu comecei a ver de novo o trade marketing, cara, indo para um outro nível, e a galera que também não entendia nada de digital, numa corrida louca para se especializar em digital. E não era só marketing digital, era digital commerce. Sim. Era entender de algoritmo, era entender Total. sabe? E aí ali eu tive de novo uma oportunidade bizarra na minha carreira de conhecer e entender como é que esse negócio funciona, como é que funciona o digital commerce. E André, aí eu me apaixonei. Como que foi? Porque a tua experiência é fantástica, assim, em várias indústrias, ou seja, você vivia indústria dentro de varejo, depois você foi para o canal indireto, distribuição. E aí, num determinado momento, você recebeu a proposta e você foi para uma empresa de tecnologia, né, que prestava serviço para indústrias e para os varejos, ou seja, essas empresas era o teu conhecimento mora ali, né, de tudo que a indústria faz, tudo que o varejo faz. Mas como foi o fato de você ter foco numa empresa só, os produtos daquela empresa, passar a ter a necessidade de conhecer um grupo de empresas e atuar para que esse grupo de empresas tenha vantagem competitiva e consiga fazer um trabalho fantástico na parte de e-commerce e digital? Como que foi essa mudança para você? Essa mudança para mim, Camilo, foi o que, na época que eu fui trabalhar com a Intelli, que assim acendeu assim meus olhos brilharam de um jeito, porque eu falei assim, eu só teria oportunidade de viver estratégia, por exemplo, de uma indústria de fralda, como uma Ontex, como uma Kimberly, de uma cervejeira como uma Heineken, de uma empresa de refrigerante como Coca, ou de uma empresa de tempero como a Ajinomoto, se eu trabalhasse nelas.
Mas, trabalhando na IntelliBrand, eu posso entender de estratégia de todas essas categorias ao mesmo tempo. E aí, isso foi muito legal. Perfeito. Porque eu fui trabalhar, por exemplo, na Intel, o meu trabalho era um trabalho muito como que de consultor mesmo, né? Então, eu aprendi a trabalhar com digital e depois meio que catequizar aquele pessoal que provavelmente receberam a mesma missão que eu recebi na GSK, já vamos desenvolver esse negócio, porque aí já era 2020, e 2020 a gente teve pandemia, e aí, né, as pessoas tinham, embora o varejo tivesse aberto, mas as pessoas tinham medo, e aí, os food aggregators da vida explodiram, né? Os e-commerces explodiram, a questão da omnicanalidade explodiu. O canal físico parou, né? O canal físico deu aquela parada. A loja estava fechada, o centro de distribuição parado, os caminhões não circulavam, então Exato. O único canal para escoar o produto era o digital, era o e-commerce, né? Sim. Eu tive numa palestra do e-commerce Brasil, eu vi uma palestra do filho da Luísa Trajano, ele dizendo que quando teve a pandemia, que eles tiveram que fechar todas as lojas da Magazine Luiza, ele mostrou, eu lembro que uma foto de uma gerente dele sentada no chão e chorando, a gerente da loja chorando, Sim. porque a loja seria fechada e todo mundo com medo de perder emprego. E aí eu tenho a Magazine Luiza e olho a Luísa Trajano, me inspiro bastante porque o que aquela mulher fez naquela época foi um negócio assim, surreal. Eles não demitiram ninguém e, pelo contrário, eles venderam mais do que eles vendiam quando as lojas estavam abertas. Então, aí entra num outro capítulo de um senso de humanidade enorme. É verdade. Mas o quanto que o varejo e o quanto que a pandemia, nesse sentido, ela fez as pessoas e os negócios se adaptarem, né? Total. Para essa nova realidade. E aí essa galera correu como eu corri para entender como é que isso funcionava. Perfeito. E aí eu comecei a entender, por exemplo, de linha de pães com o pessoal da Bimbo, porque eu fui atender Bimbo. Eu fui aprender a ter uma aula enorme com Heineken, com a Luísa Fontana, que trabalha como head de digital dentro da Heineken. Pessoal da Coca-Cola, eu comecei ainda, na época na Intel, a cuidar da conta da Coca. E Coca, cara, é um negócio assim... gigante. É gigantesco. É gigante, o negócio é gigante. É impressionante. Cara, É impressionante. É muito engarrafadora. Eles são... É muito engarrafadora, assim, portfólio específico para cada região. A discussão sempre é grande, né? Muito grande. E estratégia, e como eu era Latam, estratégias diferentes para cada país. Então, você imagina você tá falando com uma engarrafadora da Nicarágua e, de repente, você está falando com uma Fensa no México. Cara, aí eu tinha que entrar nas reuniões e mudando a chavinha mesmo. Olha, eu tô falando com Coca aqui, cara, de repente desliga porque eu vou falar de sabonete pompom com a Ontex, sabe? E aí a coisa, então... E aí, de novo, aí eu tive a oportunidade de fazer esse shift e de me apaixonar cada vez mais por empresa de tecnologia, pelo trade digital, por isso que a gente fala que é o futuro, sabe? E que hoje a gente já vê, né? Hoje eu me assusto quando eu vejo coisas sei lá, um exemplo bobo, mas quando eu vejo lá o Alok brincando com o cachorro robô dele. Exato. É impressionante. Sabe? Quando eu vejo, por exemplo... as indústrias já entrando no mundo de games porque estão colocando produtos para serem vendidos dentro de lojas virtuais, dentro de uma eSports da vida. E o cara, enquanto o cara tá ali jogando, de repente ele lembrou que ele, sei lá, ele pode comprar o desodorante dele, Rexona, e ele vai ali, ele compra, e o cartão dele já está cadastrado lá na Play Store, e puta, o negócio automática chega. Então, como que... E aí eu fico tentando entender como que esse negócio vai mudando. Porque, cara, é uma mudança sério, de um ano para o outro, tá tudo mudando. É muito rápido, né? Essa questão de tendência. Muito rápido. E você acredita que esse seja o maior desafio hoje para quem é da área? Porque muita coisa aconteceu, a pandemia veio para moldar também outros caminhos. A tecnologia, ela avança de uma maneira muito rápida. É verdade. Muita coisa acontece em pouco tempo. E aí você também tem que ser especialista naquele assunto. Para quem tá na área, fala, e agora? Tem que correr para ver se faz sentido, se não faz. Ou pelo menos entender o que é, para ver se eu vou entrar ou não. A quantidade de locais que os produtos das indústrias estão disponíveis para serem comercializados é cada vez maior. Sim, né? Sem dúvida. Então, olha a complexidade da logística e do trabalho, né, de organização desse fluxo
dos materiais e dos produtos para atender todos esses canais que só aumentam, né? Pois é, os caminhos são grandes A complexidade é muito grande. Pois é, e aí você enxerga isso como talvez o maior desafio para quem é da área, de tentar respirar, acalmar, entender, e aí aos poucos tentar implementar coisas novas, ou não, talvez de exatamente ter mais calma, entender que nem tudo que é novo a gente precisa avançar, mas talvez entender ou continuar do jeito que está. É porque também tem disso, né? Muitas coisas acabam acontecendo, saindo, e não necessariamente aquilo vai ditar como deve ser o mercado aqui para frente. Então, existe isso também. Um pessoal que já vai para cima com tudo e outros que esperam para realmente ver se é realmente esse caminho, mas corre o risco também de chegar atrasado. Exato. Aquela empresa que já... Um exemplo é o próprio metaverso, né? Pois é, o metaverso... Veio com tudo, agora deu uma segurada e aos poucos... Exatamente. Flopou legal, né? É. Então, você acredita que esse seja um dos maiores desafios para quem é da área? Eu acho que é um dos desafios, sim. Eu acho que, pelo menos pela minha experiência, assim, eu sempre tive muito essa curiosidade de tudo, mas eu também consegui ponderar um pouco e assim, é humanamente impossível você dominar tudo. Não Sim, adianta. claro. Né? Não adianta. Mas eu acho que se você tem a curiosidade de você, pelo menos, querer saber, querer entender, ainda que você não vá se especializar e focar realmente naquilo, eu acho que é muito válido. Né? Eu agora fiz um curso de Google Ads, Meta Ads, para poder entender, porque eu queria entender aquilo. Vou trabalhar como gestor de tráfego? Não, mas eu quero saber como é que faz. Né? Para ter pelo menos o mínimo de conhecimento. Sim. Agora, eu acho que a pessoa, acho que quem estiver vendo a gente, estiver nessa encruzilhada aí de dúvidas e tudo mais, acho que ela tem que saber identificar onde está a fortaleza dela, onde ela realmente ela manda muito bem, cara. E se já tem uma carreira construída naquilo, foca naquilo. Mas conforme as coisas forem acontecendo e forem aparecendo, e você for tendo oportunidade de ver e de entender, vai indo, vai vendo e vai entendendo. Né? Quando eu era criança, a minha profissão... era aquela profissão que eu olhava a professor falando assim, sabe, profissões do futuro e tudo mais. Cara, não se ouvia falar de Customer Success. Não ouvia falar de Customer Growth. Não ouvia falar de metaverso, né? De digital commerce. Até hoje, quando eu vou explicar para alguém o que eu faço, tem gente que fica... Assim, eu não posso explicar para minha avó, não posso explicar para minha tia. Não, impossível. Impossível. Resume, né? Você vai, sou sorveteiro. Exatamente. Era o que a gente falava na Nestlé. Era sorveteiro. Pronto. Sou sorveteiro, exato. Resume. Então, acho que o desafio é esse, cara, porque bate uma ansiedade, né, de você estar vendo um monte de coisa vindo. É muita informação que a gente tem o tempo inteiro, que a gente é bombardeado mesmo, o tempo todo. É viciante. Eu falo, Total. cara, eu não tenho vício, mas o meu vício é mídia social, é tecnologia, cara, eu não consigo. E acabei me deixando ser engolido por isso. Porque você fica vendo muita coisa acontecer e eu fico assim, cara, e se eu não tiver ali, de repente vai ter a galera tal da geração Z agora que tá chegando... e aí, como é que essa galera daqui a pouco vai me engolir? Eu tô com quase 40 anos, e aí, como é que vai ser? Né? E a gente tá ali naquele meio. Eu tô falando com a geração X, eu sou da Y, eu tenho a Z já chegando. São mindsets diferentes, costumes muitas diferentes. Muitas transições, né? Muita coisa. A gente viu transição tecnológica inteira. Eu fiz programação no ensino médio. Eu programava em Pascal, COBOL, C++, Nossa. Dreamweaver, Visual Basic. Não uso nada disso. Access, né? Lembra? Eu tive Access também. Lembra do Access, né? Eu tive disquete, cara, nossa. assim... Coisa que às vezes nem tem ideia do que é. Não tem. MS-DOS, deu pau no computador, você tinha que saber digitar lá os códigos. Então, isso, exato. Você imagina hoje, não tem isso. Meu sobrinho ganhou um PlayStation 5 com 4 anos, minha irmã deu o joystick na mão dele, ele já sabia. Já sabe o caminho, já zerou, já sabe o nome dos jogos, o funcionamento. Total. Porque videogame também é um bom exemplo de evolução. Pô, você comprava o CD, sei lá, eu tinha um memory card. Memory card. Nossa, cara, controle de fio. Né? Tinha até como enganar o irmão, você fingia que colocava. A coisa mais fácil para ele hoje é quando eu peço um presente, ele me pede... para eu dar para a mãe dele, deixar baixar um jogo no videogame dele. Assim, não é mais físico. Olha só. E hoje já nem tem mais essa opção de CD.
Hoje em dia é totalmente no online, cara. Eles estão muito rápidos. Você vai lá, você baixa tudo. Então é um mercado já totalmente diferente. Adaptado, né? Adaptado. Tanto é que também não só nessa parte de console, como também de computador, né? Sim. Então dá uma... Não é medo, mas uma insegurança de falar, pô... dá até medo, assim, de pensando assim, o avanço é muito rápido. É verdade. As coisas acontecem de uma maneira que a gente não consegue controlar. Se é assim, com pouco, um ano, o exemplo de inteligência artificial, por exemplo, se com um ano e meio, a gente já tem tudo isso à disposição, você imagina daqui a 5, 10 anos. Então, muita coisa tá para mudar. Exatamente. Muita coisa tá para mudar. E Tripoli, eu tenho mais uma. Opa! O que eu queria entender, André, de você, que trabalhou muitos anos com a indústria, muitos anos no mundo físico, depois foi para o .com, o e-commerce e tal. 15 anos atrás, você pegava o faturamento de uma indústria, acho que 99% ou 100% era do mundo físico, né? Então, escoava os produtos via canal direto e indireto, né? E aí entrou o e-commerce, roubando ali 0,3%, depois ele virou 0,5% da receita, né? 2%, 3%, 5%. O que você acha que vai acontecer? Olhando para a geração nova e para o consumo, e para as pessoas indo para a loja, comprando pelo celular, comprando pelo desktop, comprando pelo próprio videogame. O que você acha que vai chegar num 50-50? Qual que seria o percentual de escoamento dos produtos das indústrias nos canais físicos e online que você acredita que será o desafio das indústrias para frente? Eu acho que talvez quando o meu sobrinho, que hoje tem 8 anos, ele se tornar um shopper, pode ser que lá na frente realmente o canal já esteja aí uns 50-50, 60-40. Eu acho que tem muita chance, porque essa galera não tem mais paciência de ir pro supermercado. Eu gosto de sentir o cheiro do supermercado. Mas eles não. Então, acho que sim. O que eu vejo é que, em termos de faturamento, em termos de venda, tanto para o varejo quanto para a indústria, o digital ele não veio canibalizar, né? Ele trouxe uma receita incremental. Então, tanto que hoje a gente fala muito do conceito do phygital, né? O varejo ele é phygital. Perfeito. Ele é físico e digital ao mesmo tempo. Eles precisaram se adaptar de tal maneira para não perder venda, que não interessa se você está no físico ou se você está comprando no digital, mas você está comprando aqui dentro. Né? Você não tem mais aquela preocupação mais tanto de 1P e 3P. Eu quero estar com o meu produto disponível no marketplace, eu quero vender. Perfeito. Então, eu acho que sim, mas eu acho que ainda a gente ainda tem um chão aí para percorrer. Uma gordurinha, né? Tem. Pois é, bom, a gente está chegando no fim, passa muito rápido. Passa bem rápido. Né? Mas, André, queria, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Muito obrigado. Não, maravilhoso. A gente sempre aprende, nossa audiência agradece também, porque é um conteúdo maravilhoso. Obrigado. Como encerramento, queria que você deixasse as suas redes sociais, deixasse também uma mensagem para quem nos acompanha, para quem já é da área, para quem está entrando, para quem gosta de aprender um pouco mais. Então, por favor, fique à vontade. Não, beleza. O meu Instagram é o @AndréSanta, né, sem acento, tudo minúsculo. E também André Santa, você me encontra no LinkedIn. E aí, ali no LinkedIn, eu tenho publicado bastante artigo, eu costumo colaborar bastante. Tinha uma coluna no E-Commerce Brasil, agora estou um pouco mais afastado, mas escrevia bastante para eles. Continuo escrevendo bastante, posto bastante dentro do LinkedIn. E estou trabalhando aí, já em spoiler, mas estou trabalhando num livro. Estou escrevendo, já estou no 6º capítulo sobre trade marketing. Que legal. Navegando nas ondas do trade. Vamos lançar do tradicional aqui, à inteligência artificial. Vamos lançar ele aqui. Avisa que nós vamos lançar ele aqui. Avisa, a gente faz questão de colocar ele aqui. Manda pra gente, a gente faz a divulgação. Já deixa aqui atrás, aqui, ó. Opa! A gente deixa o link, tá? Mas, que legal. Vamos saber. Exclusivo. Parabéns. Né? Parabéns. Exclusivo. É isso aí. Obrigado a vocês. Sucesso também. Muito legal. Sucesso pro Além do Cast. É muito legal ver esse tipo de iniciativa e a gente poder compartilhar um pouquinho com as pessoas, né? Do que a gente adquiriu aí no caminho. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado você, Camilo. Eu que agradeço. Muito bom, muito legal. É um presente. Né? É um presente. Eu sempre Cada falo, conversa cara, dessa eu levo muito, como um presente. Aprendo muito. Sempre trazer gente melhor do que a gente. É muito bom, né? Imagina. E agradecer você que ficou na audiência aí, você que nos ouviu, você que nos assistiu. Não importa, o importante é você estar aqui com a gente. Então, muito obrigado mais uma vez. Deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, a sua sugestão, seu parabéns. É muito bom. A gente gosta, né, Camilo? É sempre bom. Com certeza. A gente receber esse carinho, essa energia para continuar.
continuar. E a gente se vê no terceiro episódio ou nos demais aí, se você perder algum. Então, por favor, assine, né? Coloque lá o sininho, clica no sininho para você não perder nenhum vídeo, nenhuma atualização no nosso canal. É isso aí. Tá bom? Um forte abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.